Cumprimento os amados irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui iniciando mais uma programação, semeando a palavra de Deus. Programa que tem acontecido já há mais de um ano, né? Louvado seja Deus por isso. Recentemente nós estivemos aqui comemorando, né? Este primeiro ano de existência da programação, semeando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E nós nos alegramos, irmãos, né? E por ver, né, o quanto este programa, né, Deus, através deste programa, tem alcançado, né, tantas pessoas. Louvado seja Deus. E também queremos agradecer os nossos colaboradores, né, os nossos irmãos que sempre estão conosco, participando, né, comentando, compartilhando, enviando, né, porque sempre aqui quase todo domingo a gente pede, né, a colaboração dos irmãos, e os irmãos têm atendido. Têm atendido, têm compartilhado, têm enviado para amigos, familiares, né? Também faço um agradecimento particular, né, à minha família, né, aqui em Cruz das Posses, também a minha família ali em Ribeirão Preto, né, está sempre colaborando. Isso é importante, né? Às vezes o que é tão simples, né, para você, né, pegar o seu celular aí, né, compartilhar ou curtir, é uma coisa, né, bem simples, mas é de grande importância na contribuição para esta obra. Louvado seja Deus, que tem alcançado aí, né, nações. Louvado seja Deus. Então você que de alguma forma, né, contribuiu com essa obra, que Deus te abençoe. Muito obrigado, né, que você tenha aí um final de ano abençoado, né, que o Senhor Jesus te abençoe ainda mais com todas as bênçãos espirituais, né, no ano que se aproxima, né? Nós estamos alegres, irmãos, alegres, e pretendemos dar continuidade a esse trabalho, né, com a bênção de Deus, pedindo sempre a Ele a direção, porque, como sempre comentamos aqui, esse trabalho não é meu, não é nosso, é da igreja. A igreja que ficou incumbida de anunciar o Evangelho, de obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo, né? E como eu sempre gosto de comentar, né, às vezes a gente consegue, você pessoalmente vai até a sua rua, no seu trabalho, você no abrir da sua boca ali, você transmite o recado da palavra de Deus, né, numa cidade vizinha, num estado vizinho, mas tem lugares que fisicamente, né, nós não temos condições de alcançar, né? E por que não usar esse meio, né, que nós temos, que o Senhor preparou para nós, né? Esse meio que às vezes prende tantas pessoas, né? A internet, a rede social, né, tem causado tantos males na vida de tantas pessoas, né? E também, depois desses males, né, a própria mídia, usando desse dispositivo, né, pega aquela coisa ruim e lança, né, como notícia para o Brasil e o mundo, né? E nós não podemos ficar com os braços cruzados, vendo o inimigo usar esse meio, né, que é tão poderoso, somente para destruir as pessoas, né, quando que nós podemos utilizar dessa ferramenta para transmitir, né, o Evangelho, que, como disse o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, aí sim, a gente pode ultrapassar os limites, né, de países, de nações e de cidades, né? Mesmo que talvez eu não consiga ir à cidade próxima, né? Mas por este meio aqui, né, todos nós podemos ir aonde quer que haja um coração desejoso que vá buscar
uma mensagem de salvação para a sua vida, vai encontrar o programa Semeando a Palavra de Deus. Né? Estarão lá estes humildes irmãos aqui, levando essa mensagem tão preciosa, tão poderosa, que basta a pessoa crer, abrir o seu coração, né? Independente de condições, que a pessoa viva, seja ele uma pessoa pobre, rico, milionário, seja quem for. Se for um ser humano, essa mensagem é poderosa para transformar a sua vida, porque foi pelo ser humano que Cristo morreu. É o ser humano que Cristo convida a vir a si, né? A ouvir o Evangelho, a abrir o coração e deixar essa mensagem entrar. E uma vez que isso acontece na vida da pessoa, aí inevitavelmente acontece a transformação, né? A transformação, não uma simpatia, né? A pessoa que acha bonito, gosta, né? Amém, né? Que possa continuar ouvindo, né? Mas se quiser realmente, né? Tem que experimentar, né? Há poucos dias, né? Eu ouvindo uma ilustração, né? E guardei para mim, né? Da pessoa que o tempo todo abanava algo ali que cheirava mal e pelejando ali para que as moscas saíssem dali, e a pessoa constantemente abanando, mas ela parava, as moscas voltava àquele local, né? Até que um dia, né, a pessoa pôde parar para refletir e retirou o que estava ali apodrecido, que chamava a atenção das moscas. Então ele tirou, fez a limpeza, não é? E ainda que as moscas vinham por ali, mas ao chegar lá não tinha nada ali para elas mais, né? Então assim é o Evangelho, é o poder de Deus na vida da pessoa que crê, né? Se a pessoa não quer tirar o pecado, tirar a vaidade, tirar o mal, não quer deixar Jesus transformar a sua vida, ele fica constantemente abanando a sua vida, né? Ele pede a oração, e o pastor, a igreja ora, os irmãos ajudam, e o inimigo vai embora, porque ele é sujeito ao nome de Jesus, né? Mas ele volta, a palavra de Deus diz que ele volta. E se não foi feito ali a limpeza, né? O sangue de Jesus, a pessoa não permitiu que ele purificasse a sua vida, o seu coração, o inimigo encontra novamente o que lhe interessa na vida dessa pessoa. Mas quando o irmão, a irmã, ali recebe ali, né, o abanar ali da palavra de Deus, e aproveita que o inimigo saiu ali, ainda que provisoriamente, e se entrega a Cristo, então Jesus vem e purifica ali aquela casa, e limpa. Então nós exalamos agora o bom perfume de Cristo, ao invés do mau cheiro do pecado, o inimigo vem novamente. Mas aí quando ele chega na vida daquela pessoa, ele não encontra mais vestígios da sua antiga morada. Ele diz: o que eu vou fazer aqui na vida dessa pessoa? Ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele é uma pessoa frequente aos cultos, tem temor de Deus nesse coração. O inimigo vai morar numa casa dessa? Jamais, irmão. E ainda mais, a casa estando assim, quando o inimigo chega, tem um morador ali agora, né? Então que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, possa, né, o quanto antes, né, falar para Jesus assim: Senhor, mora aqui na minha casa. Né? Louvado seja Deus, essa casa pertence a Ti, seja bem-vindo, né, purifica, limpa o meu coração, então você desfrutará da permanente paz, né, paz do Senhor Jesus. E infelizmente a gente observa que até essa saudação muitas das vezes tem sido encurtada, né? As pessoas só oferecem paz, 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 mas nós temos prazer em dizer, né, a paz do Senhor Jesus, porque Ele é o novo morador da nossa casa, que antes era habitada por tudo aquilo que não prestava. Mas hoje o Senhor habita em nós. Louvado seja Deus.
E nós estamos iniciando, né, como eu já disse, essa programação, na última do ano, né, com gratidão no nosso coração e ainda mais agradecimentos, né? Agradecemos aos irmãos que estiveram conosco aqui nos bastidores durante este ano todo, né? Inclusive hoje está aqui o irmão Francisco, nosso irmão Adalberto, né? O irmão Silvio está na cidade de Guaíra com a sua família. Louvado seja Deus. E todos os irmãos que já estiveram aqui, cooperando com esse trabalho. E você que talvez não esteve aqui na programação, mas orou aí na sua casa, contribuiu de alguma forma, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Eu quero também chamar o irmão Adalberto aqui, né, para trazer aqui uma saudação, né, expressar aqui a sua alegria de estar podendo estar aqui participando, né? O irmão viaja bastante, não é sempre que pode estar conosco, mas hoje, graças a Deus, o irmão está aqui, né? E nós queremos ouvir também aqui uma saudação com o nosso querido irmão Adalberto, em nome de Jesus. Paz Jesus. Amém. Deus abençoe os amados, todos aqueles que nos ouvem, né? Que seja um dia abençoado, produtivo, que possamos receber a mensagem da palavra de Deus, que cada dia ela possa nos guiar, nos dirigir em todo o nosso caminho. É verdade. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 12 de Lucas. E ele é um texto que muitos se preocupam com o exterior. Não que a gente não devemos preocupar com isso, mas as pessoas, elas só olham para a vida externa, para o seu bem-prazer, para a sua aparência. Então Jesus, ele critica realmente algumas pessoas que aparentemente estão bom por fora, com as suas vidas. E às vezes ele chama até de hipócritas, mas esquece que o importante é dentro, como um jarro que ele mesmo mencionou, quando você limpa o jarro por fora, que é onde você vai usar o jarro. Você pode ter uma vasilha de água no campo, ela pode pegar poeira, ela pode sujar de colocar no chão, mas você vai utilizar a água que está dentro. O importante está limpo dentro. Então, quando nós lermos esse texto, Jesus, ele disse para que a gente deve planejar o amanhã, o futuro depois desta vida. É o que nós vamos falar do calendário, que está se terminando nesse calendário. Mas o calendário de Deus, o calendário eterno, só Ele sabe o dia que termina. Nós vivemos sobre o calendário de Deus. E hoje o Senhor pode dizer, hoje é teu último dia. E o que você tem feito para a eternidade? Ele faz essa pergunta e faz uma parábola. Então, o que você tem preparado? Quais foram os planos que você preparou para o futuro na eternidade? Você planejou para esta vida, mas a outra você se esqueceu. Então, esse é o texto que nós vamos ler e deixar para a sua meditação. Lucas capítulo 12, ele diz assim: ajuntaram-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo, depois não tem poder, não tem mais o que fazer. Mas vós
mostrai a quem deverias temer. Temer aquele que tem poder, temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzir às sinagogas, aos magistrados, aos potestades, não estejais solitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque a mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Aqui o Senhor, ele começa a falar uma parábola. É aqui que eu queria deixar que você reflita nessa mensagem. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartir dor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste em abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolheram todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Louvado seja Deus. Eu digo para você, talvez você tenha planos e projetos, isso é bom, mas eu faço uma pergunta: aonde será a tua eternidade? Jesus não condenou o homem de trabalhar, de levantar de manhã cedo, buscar o seu pão, o seu conforto, mas ele começa a dizer que as pessoas buscam somente a aparência, se preocupa com a aparência, até mesmo com o status. E talvez você tenha buscado isso. E o Senhor aconselha para todo aquele que ouve a palavra de Deus: reserva, busca e granjeia para que você possa receber a sua herança na vida eterna. Talvez você que me ouve nesta manhã, amanhã você não esteja, até eu, até alguns irmãos. E que herança teremos? O homem perguntou para ele: fala com o meu irmão, dividir a sua herança para comigo. Jesus disse: eu não sou juiz desta vida. Você tem homens aqui que têm leis, e para isso que serve aquele que possa plantear, né, os seus direitos. Mas eu falo para você o direito que você vai ter no céu. A quem você vai plantear? Hoje você pode buscar, mas lá será somente a sentença e o destino. Lázaro, ele tinha esperança. Ele não tinha conforto, não tinha aparência, mas ele tinha uma esperança e fé. E foi isso que ele recebeu na vida eterna. Não deixe de trabalhar, não deixe de buscar, mas eu aconselho a você ouvir a palavra de Deus e procurar revestir a sua alma. Não veste somente o seu corpo,
não trabalha somente para a sua casa, não trabalha só para o seu status, mas alimenta a sua alma, veste ela, busque realmente a herança do céu, e saberás que tem um tesouro, e naquele dia o Senhor dirá para ti: vinde bendito, filhos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós. E é isso que eu digo para você nesta manhã, e que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa meditar sempre na palavra de Deus. Né? O Senhor está sempre falando conosco. Né? Você acabou de ouvir aqui, através do nosso irmão Adalberto, né? Essa mensagem gloriosa. E a gente trabalha tanto, né? Corre para lá e para cá. É a correria, né? Como vemos que vivemos, né? Para nos manter. Mas a pergunta ressoa, né? Louvado seja Deus, né? O que tens preparado, para quem será? Sabemos que tudo que existe está reservado como um tesouro para o fim, né? Então, é necessário, nessa data que nós estamos, é comum, né, irmão Adalberto, as pessoas fazer uma reflexão, né, de como viveu até aqui, como foi o ano, e é natural também que tenha planos para o próximo ano, não é? Mas para um pouquinho para refletir, né? Como você viveu até aqui. Quantas vezes o Senhor Jesus fez parte da sua vida durante este ano, nos seus projetos, onde você colocou Ele, né, como o Tiago nos ensina, né, se amanhã tivermos negócios a tratar em determinada cidade, não devemos dizer assim: amanhã irei e farei isto ou aquilo, mas quem tem conhecimento de Deus deve fazer assim: se o Senhor permitir, amanhã irei e farei tal ação. Eu percebo que falhei aqui ou ali, Senhor, eu fiz isso ou aquilo, sem a direção, né? Sofri o dano por causa disso. A partir deste ano, sempre, enquanto há vida, há esperança, né? Que a partir de agora, no decorrer de 26, ou até que o Senhor Jesus venha, o Senhor será prioridade na minha vida. Né? Em todos os meus planos, em tudo que eu desejar fazer, Deus é em primeiro lugar. E eu tenho certeza que a Bíblia não mente. Né? Ela promete assim que se nós consagrarmos ao Senhor, os nossos planos serão bem-sucedidos. Né? Então que você, meu irmão, meu amigo, né, possa usar então esta data, né, de reflexão, em que as pessoas param para fazer um balanço, né, da vida, para poder, né, iniciar um ano assim com uma meta, né, algo novo para buscar. Experimente fazer isso. Colocar o Senhor na frente de tudo quanto você for fazer. E é claro, colocar o Senhor, não empurrar Ele para situações que às vezes a pessoa quer, mas não é a vontade de Deus. Ah, não, vai dar certo. Não, ser sujeito ao querer de Deus. Como está lá em Romanos capítulo 12. Né? Tá uma receitinha lá, né? Que não vos conformar com esse mundo, apresentar o corpo em sacrifício. O sacrifício nós temos que entender o que ele não tem querer, vivo, santo, agradável a Deus. Aí no final lá do versículo 2 ele fala para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, talvez você pode estar pensando, mas como que eu vou saber, irmão, qual a vontade de Deus para a minha vida, para os meus planos? Dá uma folheadinha depois lá. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aí você vai descobrir como está debaixo da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, né, queremos aqui meditar mais um pouco na palavra de Deus, né, que você aí na sua casa possa já com a Bíblia aberta, né, que o nosso irmão estava aqui usando da palavra. Nós vamos continuar, né, fazendo também uso aqui da Escritura, né. Você pode abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 4, para que nós possamos meditar um pouco mais, mais um pouquinho, desta mensagem gloriosa. Louvado seja Deus. Agradecemos
aos irmãos e irmãs, né, que estão conosco aí na transmissão, né, a minha esposa, a nossa irmã Alessandra, irmão Daniel Araújo, Deus abençoe, né, evangelista ali de Sertãozinho, a nossa irmã Josefina Ferreira, Deus abençoe a irmã também, está sempre aí comentando, né, participando aí da programação. Nosso irmão Adnan Narciso, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, né? Hoje o irmão não pôde estar aqui, mas o irmão sempre também está aqui conosco. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meu irmão. Amém pela saudação do irmão, né? Está sempre comentando aí, né? Também o nosso irmão Anderson Dutra. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aí, né? Fica na liberdade de comentar, compartilhar, né? Curtir, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta transmissão, né? Que tem o objetivo de semear a palavra de Deus, como o próprio nome já diz, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, registra estas palavras que eu convido a todos a lerem juntamente comigo, a partir do versículo 1, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há, né, não é que hão, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, e com toda longanimidade e doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com a direção do Teu Espírito que nós lemos, que nós falamos aqui, e pedimos que a continuidade desta direção seja ainda conosco. Fala ao meu coração, ao nosso coração, e que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Texto muito conhecido, bastante lido, mencionado, mas que tem sempre uma mensagem gloriosa para aquele que lê e que entende. Como diz Apocalipse, que é bem-aventurado aquele que lê e entende, né? Porque nós, aqui nos últimos versículos que nós lemos, nós podemos compreender qual o contexto destas palavras. O que o apóstolo estava vivendo quando escreve a Timóteo essas cartas, e ele com um sentimento de que a sua vida já estava por um fio, sendo oferecida já como aspersão de sacrifício, fazendo aqui alusão ao costume de se sacrificar, onde a sua vida literalmente estava sendo aqui oferecida como este sacrifício. E tendo ele este entendimento, esta visão de que a sua vida estava próxima do fim, ele aconselha. Porque ainda que o apóstolo Paulo tenha sido um vaso escolhido, como o próprio Senhor disse lá no versículo 9
de Atos dos Apóstolos, este é para mim um vaso escolhido. Homem destemido, homem que ainda antes de conhecer o Senhor Jesus, mas no seu entendimento ele vivia como se agradasse a Deus com as suas obras, ele dizendo assim que ele era o mais zeloso dentre aqueles que viviam como ele. Mas agora o fim da sua vida está próximo. Mas ele tem esta consciência, assim como João Batista, quando perguntaram para ele assim, tu és o Cristo? João Batista sempre apontava para Jesus. Não tomava para si a glória que não pertencia, mas indicava a Jesus. E quando Jesus então vem para ser batizado por ele, ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos este desapego também na vida do apóstolo Paulo, reconhecendo sim o fim da sua vida, mas preparando outro para que deem continuidade até que o Senhor venha. Este é o nosso sentimento, de que hoje nós, como já ouvimos aqui nesta manhã, somos instrumentos usados por Deus. Ainda há pouco aqui conversávamos antes de iniciar a programação e dizíamos exatamente sobre isso. Uma mensagem trazida sobre determinado texto por nosso irmão Adalberto tem edificação na vida daquele que ouve. Mas aí vem lá o irmão Francisco e traz o mesmo texto. Mas na mensagem que o irmão Francisco traz, inspirada por Deus ali, edifica aquele e outro de uma forma diferente. Então isto é dar continuidade à obra, que não é do homem, mas a obra é de Deus. O trabalho sim é nosso. Então o apóstolo, sabendo destas coisas, orienta a Timóteo, dizendo diante do Senhor que ele pudesse pregar aqui a palavra, irmãos. Então, isso, Timóteo aqui era um obreiro na casa do Senhor. Então é importante que nós aqui como mensageiros, possamos pregar, então, o quê? A palavra. Ela é que edifica, não é? Então nós vemos aqui, mais adiante ele vai tratar disto, mas o que nós vemos hoje são pregações e pregações, onde se você procurar mensagem da palavra de Deus em hora de pregação, você acha alguma coisa. Enquanto que o teor da mensagem deveria ser totalmente a palavra de Deus. E a orientação de Paulo a Timóteo é esta: que ele pudesse pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Não há dia em que a pessoa esteja impedida. Não há tempo em que não se deve pregar a palavra de Deus. Nós temos testemunhos de pessoas que a palavra de Deus foi levada para ele ainda em coma. A pessoa em coma. Ali, estático, no leito de um hospital. Mas a irmã, cheia de fé, foi e levou a mensagem da palavra de Deus. E o testemunho de que a mensagem chegou ao seu objetivo, onde ela tinha que chegar, é que a pessoa mesmo ali parada, lágrimas saíam dos seus olhos. Glória a Deus. Então não há tempo, irmão, em que eu e você possamos estar impedidos de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve sempre trazer algo que edifica, redarguindo, orientando, repreendendo. É claro que sempre com amor, visando o crescimento, não a morte espiritual daquela pessoa que está sendo repreendido pela palavra. Exortação, Às vezes o irmão, a irmã está ali prestes a sofrer o dano pela sua decisão errada, a sua falta de visão, e o irmão que está ali
tendo a visão esclarecida, ele deve exortar, orientar, e dizer, irmão, muda aqui, muda ali, com amor, visando que o irmão, a irmã, não sofra o dano da sua desobediência, do seu desvio. Então, o apóstolo aqui orienta, né, a Timóteo, né, a fazer isso com toda a longanimidade e doutrina. E a longanimidade, muitas das vezes, é esquecida, né? Eu falei, se quiser ouvir, bem, se não quiser, né? Às vezes... E Deus é longânimo, né? longânimo. Você, muitas vezes, ouve um ano essa pregação. E Deus está sendo longânimo, né? É verdade. E Ele está sendo longânimo pregando, Sim. anunciando, estando aqui quase todos os domingos, né? Então, que essa longanimidade, ela não chega no fim, que não seja boa para aqueles que nos ouvem. É verdade. Porque a igreja, a palavra igreja, a eclesia, é sair do mundo, né? Alguém viu que aqueles discípulos, apóstolos, não era essa mensagem que nós lemos. Eles eram a própria palavra. Eles eram o Novo Testamento. Então, quando você passa a transmitir e sair do sistema do mundo, desse mundo pecaminoso, você é a igreja. Você passa a transmitir a palavra de Deus. E aquele que semeia, né, como nós estamos fazendo aqui, a Bíblia ensina assim que deve semear com esperança. Exatamente, né, irmão? exatamente. Porque se você anuncia o Evangelho, né, e não tem esperança de que aquela semente que você lançou ali naquele coração não venha crescer e dar fruto, uma semeadura um pouco frustrante, né? Mas quando você semeia com esperança, sabendo que não é porque é você, sou eu, que vamos semear, não, é o poder da palavra, sabe? A garantia que Deus dá, né? Ele diz assim, um planta, o outro vem e rega, mas Deus dá o crescimento, né? E a longanimidade, ela é importante, porque a gente observa a falta dela lá quando Deus manda Jonas pregar a Nínive, né? E a recusa dele de ir justamente era porque ele sabia que Deus é longânimo, né? E ele prega então, né, sem essa longanimidade, esperando de que ninguém fosse arrepender. E ele vai, então se prepara e quer assistir à destruição de tudo. Mas aí, como nós acabamos de mencionar, Deus é quem dá o crescimento, né? Ali todos se arrependeram, né? E desde os animais, todos se prostraram diante de Deus. Então o mal que haveria de vir por causa do pecado não veio. Então isso frustrou o coração de Jonas. Por quê? Faltou longanimidade. Então quando você prega com longanimidade, anuncia, fala do amor de Deus para o seu amigo, para a sua amiga, você sempre tem a esperança de que ele vá abrir o coração, que se não foi hoje, é amanhã. Nós vamos entrar naquele assunto e vou falar do amor da palavra de Deus para ele ou para ela, né? E é gostoso, Louvado né? seja Deus. Quando a semente é a mesma, né? Sim, ele diz sim. a semente é a mesma, e Jonas, como ele tocou no assunto, o irmão tocou no assunto, Jonas via que a mensagem sempre foi a mesma, e ele conhecia aquele povo, sabia que aquele povo era mau, e aquele povo também sabia que ele era profeta de Deus. Sim. Um conhecia o outro, então o povo, não, ele é profeta de Deus, e vai acontecer, e nós vamos nos arrepender, tanto do rei até os animais, né? Se humilharam, né? Essa é a verdade. E a semente é a mesma. Essa é a mesma semente. O importante é o solo, o seu coração, aonde ela está caindo. É verdade. Isso é maravilhoso, irmãos, né? E continuando, né? E ele diz aqui, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né, irmãos? Assim como nós já mencionamos, ele estava vendo já o fim da sua vida, mas o evangelho não podia parar nele, né? Não está preso a nós o evangelho, ele continua. E ele diz, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí, quando fala em doutrina, às vezes a pessoa tem uma compreensão errada, acha que doutrina se resume só no porte da pessoa, né? Mas não, a doutrina é ensinamento. E está falando aqui que não suportarão a sã doutrina,
um ensinamento são. E qual é o ensinamento que é são? É aquele que é extraído da palavra de Deus, sem mistura, sem a má interpretação das pessoas. Tenha o nome que for. De repente a pessoa, ele fica atrás dos pais da igreja, o filósofo fulano de tal pensa assim sobre esse ponto da escritura, então é assim que deve ser. Não, nós temos que ver o que o Senhor tem para nós. Eu já disse aqui, lá em Romanos capítulo 12, se nós nos enquadrar ali, nós vamos estar sempre experimentando qual é a vontade de Deus. E o que deve prevalecer é a vontade dele para a interpretação, que não deve ser particular, mas a mensagem que a palavra traz para nós. Então ele disse aqui que chegaria o tempo em que não suportariam a sã doutrina. Por quê? Por quê? Porque as obras seriam más. As obras, os costumes estariam em contradição com a verdade da Escritura. Aí se vem o pregador, então, trazendo a doutrina sã, de acordo com a palavra de Deus. É assim que o Senhor requer de nós, para que possamos ser a igreja do Senhor, a luz do mundo, o sal da terra. Devemos viver dessa e dessa maneira. Isso é sã doutrina. Agora, quando há um entendimento de que o importante é encher a igreja de gente, o importante é encher os cofres da igreja, então vamos abrir aqui e não pregar a sã doutrina e deixar que o pecado esteja livre dentre os irmãos. Aí, como nós acabamos de ouvir aqui no início da programação, né, o que tem feito, para quem será? Para quem será? É melhor nós suportar aqui a sã doutrina, obedecer a palavra de Deus como ela é, para que quando o Senhor vier, nós nos achemos servindo a Ele, em conformidade com a sua palavra. Né? Então ele está dizendo que chegaria esse tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. Hoje nós vemos que existe doutrina para todo gosto. Para todo gosto. Se a pessoa quiser sair da situação em que está, sem mudar sequer uma vírgula do que ele vive, e ele for procurar, ele vai achar. Mas nós seremos julgados aqui, né? Como ele disse aqui no versículo 1, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Está vendo? Aí tem um detalhe, quando Jesus disse assim: passará os céus e a terra, mas não há de cair um tio ou um jota da palavra. Se nós olharmos os céus e a terra, permanece desde o princípio. Nunca mudou os céus e nunca mudou a terra. E quando Deus falou assim que não comerás do fruto da ciência do bem e do mal, a gente pensa naquele fruto na ciência não de tecnologia, porque a tecnologia deve existir 200 anos, 250 anos, mas ele fala da ciência. Então ali nasce a iniquidade. O homem quer viver ele si mesmo, autônomo, ele quer viver sem Deus. Então ali nasce a iniquidade. Então quando Jesus diz assim que esta palavra ela vai ser pregada a todos os povos, não vai ter uma Bíblia diferente no primeiro século e nem no ano 2000 ou 2020, não muda a palavra. A palavra vai ser a mesma, a única coisa que vai estar junto da palavra é a iniquidade, é o comportamento do homem. Então, o homem tem que viver santo segundo o testemunho dos apóstolos. Se você viver pregando o evangelho, mas viver na iniquidade, você será julgado segundo a sua iniquidade, não o que você fez, não os sinais, prodígios e maravilha, mas viver na iniquidade é viver na época de mudança. E a palavra de Deus não quer que você mude, ela quer que você permaneça segundo o testemunho dos apóstolos. Essa é a sã doutrina. Então, por isso que os apóstolos deixaram um testemunho, uma maneira de viver, de expressar e de dar testemunho. E essa mesma palavra nós damos testemunho no ano de 2025. Testemunhamos aquilo que os apóstolos pregaram, sem iniquidade, sem
a maneira, sem o falso caráter de proceder com essa mudança. A gente deixamos as coisas entrarem e mudar a tradição dos apóstolos. A Bíblia sem tradição não é a mesma. Aleluia. E aí, irmão Daberto, a gente vê, né, uma linha, né, irmãos? Uma linha de pensamento. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Então ele continua dizendo assim, no versículo 3, que ele fala assim: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Nós acabamos de mencionar, Romanos capítulo 12, que concupiscência aqui é vontade, desejo. E lá em Romanos capítulo 12, fala da vontade de Deus, que deve ser observada, que deve ser sobre a vida daquele que quer servir a Deus. Mas veja como vivem, como viverão aqueles que não aceitam o são ensinamento, a doutrina verdadeira como ela é. Eles amontoarão para si doutores, quer dizer, pessoas que são instruídas. Porque, veja bem, irmãos, há uma confusão em que é feita quanto a saber. Jesus, quando conversa ali com Nicodemos, ele reconhece, né, que Nicodemos era mestre. Ele fala, mas tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe destas coisas? Então, o homem natural, o homem terreno, ele aprende, ele estuda. Isso é bom, a gente tem que estudar mesmo, tem que aprender, e busca o conhecimento das coisas, mas esse conhecimento, ele também é terreno, né? Como o apóstolo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, sobre o ensinamento humano e a sabedoria que vem de Deus. Ele diz, é esta que eu prego, né? Que é com poder, com virtude. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Que amontoariam então para si doutores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, aqui já demonstra que não basta a pessoa ter um título de doutor, de teólogo, ou de alguém de renome, mas se anda segundo a sua própria concupiscência, automaticamente ele está reprovado. Quanto a este julgamento que nós vimos aqui no versículo 1, porque anda segundo a sua visão. Não, eu compreendo assim, é assim que tem que ser. Esta vontade enquadrada abaixo da vontade do Senhor está reprovado. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele continua, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão às fábulas. E a gente pode observar aqui, né, que é desta forma, né, as pessoas desviam os ouvidos da verdade, né, e se voltam às fábulas, né, a coisas mirabolantes, a coisas que elevam as pessoas a fantasiarem coisas, né, histórias, inventa tudo com o intuito de que a sua concupiscência própria seja estabelecida, obedecida, e com isso arrebanham multidões de pessoas que são levadas, né? É claro, às vezes por uma necessidade, a pessoa tem lá um problema, aí vem lá o mensageiro tal e promete resolver aquilo, e no fim o intuito é às vezes um enriquecimento, e isso cheira mal aos olhos do Senhor, né? Mas quando se é observado a sã doutrina, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E ali no contexto desta mensagem ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aí as pessoas procuram pegar as coisas e deixam o reino de Deus, né, para depois, né? E ele continua dizendo assim, né, orientando aqui Timóteo, tu porém, sê sóbrio em tudo, ser sóbrio em tudo, né? E aí, né, irmão Daberto, a pessoa, né, fisicamente, quando não está sóbrio, né, ele está o quê?
Está embriagado, né, irmão? Irmão, já viu o embriagado, como é que ele fica, né, irmão? Ele vai lá, e ele vem cá, né, irmão? Não tem equilíbrio. E ele cai, alguém vai e levanta ele, né? Então, aqui, ainda que a palavra sóbrio está sendo usada aqui no contexto de uma caminhada cristã, de um trabalho, mas nos faz refletir uma coisa com a outra. O pensamento e o corpo estão alinhados junto. Exatamente. Né? Eu penso uma coisa e o corpo faz não outra. É? Então, você, irmão, amigo, com certeza já deve ter visto alguém embriagado. Né? É o contrário de sóbrio. A pessoa não faz vereda direita. Né? A pessoa quer ir para casa, mas o corpo vira para cá e ele não consegue alcançar o objetivo. Eu penso, hoje eu vou para a igreja, eu vou fazer, mas aí depois o corpo pede outro. É isso. Né? Então, é o que o apóstolo está dizendo aqui para Timóteo. Né? Ele diz assim, tu, porém, sê sóbrio em tudo. Em tudo. Né? E ele diz aqui assim, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Né? Irmão, né? Às vezes a gente vive, né? E durante a caminhada a gente encontra ou até passa por situações assim, né? Em que a pessoa hoje não está firme na presença de Deus e amanhã já está lá embaixo. E aí depois desvia para lá e volta para cá. Não, a orientação do apóstolo aqui a Timóteo é que ele seja sóbrio. Né? A pessoa que está sóbrio, ele dá um passo, ele sabe que tem que dar outro, ele sabe a direção que ele está indo, ele conhece tudo à sua volta. Né? Deus coloca um prumo, né? Um prumo, exatamente. Né, irmãos? Então você vê a simplicidade do Evangelho, como é. Né? E aí ele volta então para si, né? a visão. Né? Ele fala aqui no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Né? Então veja bem, irmãos, até outro dia lá no meu trabalho, nós falávamos sobre isso, né? Sobre o fim da vida, e há casos em que Deus, ele mostra, como aqui está relatando o nosso irmão Paulo. E ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como se combate um bom combate? Né? Quando você pensa em combate, você pensa, né, em atrito. Né? Mas ali, o bom combate, ele ensina isso lá no capítulo 6, né, de Efésios, ele fala a respeito da armadura de Deus. Né? E lá ele ensina que a nossa luta, né, irmão, não é contra a carne e o sangue. Né? Então, eu volto aqui a mencionar o que eu já disse aqui, né, sobre a mídia social, né, as redes sociais. O inimigo faz questão de fazer as danuras por aí e depois divulgar. Né? Isso causa um ódio no coração das pessoas. Né? Um dia eu conversando com uma pessoa, ele disse assim, não, eu tenho vontade de fazer isso e aquilo com aquela pessoa que praticou tal crime. Eu falei, meu Deus, né? Então, o nosso combate, né, é o bom combate. Devemos orar por todos os homens, ele ensina na palavra de Deus, né? E ele tendo a certeza de que guardou a sua fé e então a certeza, irmãos, né, da salvação. Por quê? Porque viveu a sã doutrina, porque não andou segundo as suas próprias concupiscências, porque não se desviou da verdade, né? Não se voltou à fábula, foi sóbrio. O apóstolo Paulo foi um homem sóbrio no seu ministério. Então a certeza é inevitável. Ele diz aqui assim, no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Olha que certeza, irmãos, né? A qual o Senhor, o justo juiz, né? E aqui é importante porque ele fala de um juiz, mas de um juiz justo, né, irmão? Se eu mereço a coroa, é a coroa que eu vou ter. Se eu não mereço a coroa, mereço outra recompensa, é esta outra recompensa que eu terei. Não tem como aqui ter um jeitinho brasileiro ou algo do tipo, porque o juiz que há de julgar, como disse aqui no versículo 1, os vivos e os mortos, ele é um justo juiz. Não é um juiz corrupto. Né? A própria mente dele registra tudo
a consciência dele vai, ela mesmo falar dele mesmo, né? Que seria um fiscal de Deus na vida de cada ser humano. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele diz aqui que naquele dia, né, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem, irmãos, da palavra de Deus para o seu coração, né? Então que você, estando enquadrado em tudo que nós lemos aqui, desde o princípio, né, pronto para ser provado aqui por Deus, pregando a palavra, né, não temendo o tempo futuro em que as pessoas não suportam a sã doutrina, mas nós devemos suportar, obedecer, observar a sã doutrina, né, andando segundo a vontade do Senhor, não desviando o ouvido da verdade, e nem sequer indo após fábulas alguma, né, mas sempre ser sóbrio na nossa caminhada, né, fazendo a obra de um evangelista, né, e com certeza teremos também esta certeza de que nós estamos na mesma condição aqui do nosso irmão Paulo. Então, esta é a mensagem para o seu coração, que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma vez, me agradeço aqui a presença do irmão Adalberto, né, também a presença aqui do irmão Francisco e a sua presença aí também do outro lado, né? Louvado seja Deus. A nossa irmã Ingrid de Bitinga também está presente, a irmã Eliane Santos, né, esposa do irmão Francisco, a irmã Eliane da Silva também, né, louvado seja Deus, o irmão Adinã também está por aqui ainda, que Deus abençoe. Louvado seja Deus, a irmã Rose, né? A irmã do mundo aberto. Amém. Deus abençoe, né? Nossa irmã Rose está sempre conosco também. Louvado seja Deus. Enfim, irmãos, né? É maravilhoso ter os irmãos conosco participando desse trabalho, né? E permitindo Deus, né? Logo mais às 19 horas haverá culto, né? Se você ouviu essa mensagem e quer aprender, saber um pouco mais, às 19 horas aqui haverá culto de adoração e louvor a Deus, na rua Giacomo Paris Felicione, número 95, aqui em Cruz das Pontes. E em Sertãozinho, na Expedicionário Leles, número 2428, ali no bairro Alvorada. Louvado seja Deus. E se você é de outra região e queira saber, né, endereços aí, entre em contato conosco, né, pelo WhatsApp, né, o DDD nosso aqui é o 16, o telefone é o 99100-0442. Né? Vou falar novamente para você anotar aí, né? O DDD aqui é o 16, né? Região aqui do interior de São Paulo, o DDD 16, o número é 99100-0442. Louvado seja Deus. Nós teremos o imenso prazer em te atender, em te dar ali toda a atenção e informação que seja necessário aí para a sua vida, né? Louvado seja Deus. Também agradecemos aqui, né, a presença do pastor Samuel Belzunce Martins, né? Deus abençoe aqui o pastor Samuel também, participando conosco. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui finalizando esta programação, estaremos orando, agradecendo a Deus. Faça o mesmo você também e agradeça a Deus, né, por tudo que você tem passado, mas em especial por este ano que está se findando aqui, né? Peço ao irmão Adalberto, né, que possa estar aqui orando, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por mais esse dia. Agradecemos pelas pessoas que ouviram essa mensagem. Sim. Sabemos que nós plantamos, outros regou, mas é o Senhor que fará a melhor parte, dar crescimento. Todos que estão reunidos nesse mesmo caminho, que o Senhor possa salvar. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Senhor, salve essas almas. Sim. E sejam abençoados em teu santo nome. Amém. Amém.